Olá pessoal, todos bem-vindos novamente ao Dirigindo Empresas Podcast. Toda vez eu dou aquela travada na hora de falar o podcast. É o meu próprio podcast, eu não lembro o nome. Enfim. Todos bem-vindos. Sou Wagner Suzuki. Eu sou diretor da W Suzuki Consultoria, que patrocina e produz esse podcast. O objetivo desse podcast é sempre trazer informação de empreendedores reais, de carne e osso, né? Daqueles que você não só se inspira, mas que você consegue se enxergar muitas vezes numa parte da trajetória desses caras. Então, o objetivo do podcast é trazer esse tipo de informação para você. E no episódio de hoje vocês vão conhecer uma pessoa incrível que vocês têm que pegar papel e caneta e anotar muita coisa para aprender aqui. Algumas coisas do que fazer e outras do que não fazer, porque a gente também vai comentar esse tipo de coisa aqui. Seja bem-vinda, Débora Machado. Boa tarde, Noite. Boa tarde, boa noite, oi. O Rafael Cooper, ele sempre fala bom dia, boa tarde, boa noite. Porque ele fala assim, eu não sei que hora que você vai ouvir isso. Exatamente. Eu ia falar boa tarde, mas tá virando noite já. Já tá virando noite e o pessoal vai assistir de manhã, isso que é o pior. Então É isso aí. sim. Seja bem-vindo ao podcast. Esse é um bate-papo, é um negócio muito fluido, tranquilo. Tudo bem que a gente tem milhares de pessoas estão ouvindo a gente, né? Ouvirão. E a gente tem bastante coisa para comentar aqui. Antes de passar a palavra para a Débora aí, vou apresentar um pouquinho. Débora, ela é diretora, fundadora da Domínio Ferramentas. Domínio Ferramentas, eu soltei um vídeo aí na semana passada, né, falando um pouco do nosso trabalho como consultoria. E eu pedi o favor dela tá aqui no podcast hoje para falar um pouquinho dessa história, mas de maneira mais aprofundada, que o podcast dá para a gente se estender um pouco mais, né, e conversar sobre. E a Domínio Ferramentas é uma empresa que está situada, né, na Zona Leste de São Paulo, num bairro muito nobre, inclusive, muito bacana, cheio de restaurantes bacanas, que a gente vai almoçar muitas vezes. E ela vai contar melhor a história do que eu, né? Aí o palco é seu. Quer começar por onde? Começar pelos choros, pelas alegrias? Quer começar pela garagem da casona? Posso começar de quando comecei a pensar em ter empresa. Legal. Acho que isso a gente nem conversou, né? Eu tava meio que treinando o que falar. Porque eu falei, não sei o que eu vou falar. É uma novidade pra mim. Exatamente, primeira vez. Mas, por exemplo, eu tava formulando umas coisas lá e meio que cheguei em algumas conclusões, inclusive. E aí, por exemplo, eu comecei como uma garçonete com 15 anos de idade. Olha. E ganhava R$25 por dia. Fortuna, hein? Muito dinheiro. E aí, foi meu primeiro emprego. Aí depois, o meu segundo emprego foi numa balconista de depósito de material de construção. Eu acho que o destino é uma coisa muito grande na minha vida, que até meu nome tem a ver com minha passagem. Machado. Eu trabalhei em depósito de material de construção. Aí saí de lá, fui para outro depósito. E desse depósito eu entrei numa empresa que vende para construtoras, que é o caminho que eu tô seguindo. A vida inteira eu gostei de vendas. Só que é engraçado falar de vendas hoje, porque hoje vendas é um cargo meio que mais bem visto pelas pessoas. Eu lembro que eu fazia parte de grupos de amigos de escola, até a igreja quando eu ia. De todo mundo tava estudando e trabalhando em alguma coisa, e aí a galera tá na rodinha, tipo, o que você tá fazendo? Engenharia, arquitetura, não sei o quê. Aí o pessoal, Débora, o que você faz? Eu falo assim, eu faço ensino médio e sou vendedora. Eu tinha vergonha de falar que eu era vendedora, mas eu gostava. Mas você acha que naquela época era mais mal visto, alguma coisa assim? Sim, não? porque naquela época vendedor era basicamente igual ao cargo administrativo hoje. Não tenho o que fazer, vou fazer vendas. Sim. Não tenho o que fazer, vou virar vendedor. O cara não teve escolha, né? Ele cai na profissão. Né? E aí eu gostava disso, de atender o cliente e tal, esses negócios. E aí o vendedor, é isso que eu parei pra pensar e cheguei nessa conclusão. O vendedor, ele já é um empreendedor, né? Porque ele tem que se virar, fazer o dele, né?
Não tem que contar com fixo, ele tem que sempre renovar, inovar, buscar coisas além do que o mercado oferece para poder sempre estar ali na média e ser bem visto nisso. Sim. E empreendedor é isso. A vida deles era todo dia 30, do vendedor também. Nossa, Você nunca pode contar com nada. Nada, nem ajuda, nem Só sorte. com a sua saúde e força de vontade. Eu rezava pra Deus pra não ficar doente. Porque se fica doente é o trabalho. Nossa, aí não dá nem pra pedir atestado, nem pegar férias. Então eu comecei sempre, primeiramente como garçonete, e depois a vida inteira com vendas. Legal. E aí, eu lembro que eu trabalhava num depósito, e aí eu passei embaixo de uma obra do monotrilho, na Sapopemba. Aí eu falei, caramba, que obra gigante. Imagina vender para um cliente desse. Imagina vender um caminhão de cimento, caminhão de tijolo, dá um monte de dinheiro. Olha o sonho do garoto. Sim. Vender um caminhão de cimento. Viu? Quando eu vendia 50 sacos, eu já ficava feliz pra caramba, ganhava uns 2, 3 mil reais de venda. Imagina um caminhão, velho. É verdade. Só que era totalmente fora da casinha. Eu não conseguia. Como que eu vou chegar num cliente desse, né? Sim. Aí, beleza. Segui minha vida e saí desse depósito e fui na cato da vida, né? Fiquei uns 6 meses parada aí. E aí, quando eu entrei numa empresa, foi exatamente numa empresa que vende pra consultora. Destino. Né? Destino, lei da atração, Deus, essas coisas todas. Todas unidas. Né? Aí, quando eu vi, eu falei, meu Deus, construtora vai ser meus clientes. Que top. Nossa, aí me dedicava demais, vendia. Aí, quando eu ganhei meu primeiro salário bom, assim, quando eu ganhei 2 mil reais, eu dei até uma festa. Gastou tudo Falei, em cara, eu nunca ganhei esse dinheiro todo. Dei uma festa, dei um churrascão na minha casa. E aí eu falei, é isso que eu quero pra minha vida. Não tem porque ter vergonha disso, velho. Olha que da hora É isso. maravilhoso. Então eu tinha orgulho de falar, sou vendedora. Aí os estudantes de engenharia e arquitetura ganhando seus 800 reais, eu falei assim, eu sou vendedora. Com muito orgulho, meu filhão. E ele é legal a gente ver dessa forma, né? Porque... são os estereótipos, né? Os selos que a gente ganha aí no decorrer da vida, né? Eu ficava pensando também, quando eu era feirante, né? Falei, nossa, cara, sou feirante, e aí, né? O que eu vou fazer o resto da vida, né? Imagina na rodinha da galera assim, o que você faz? Sou feirante. Não, era assim. Tanto é que nos primeiros dias de faculdade, o pessoal falando o que eles faziam. Alguns não estavam trabalhando ainda, né? Mas alguns falavam, eu trabalho como secretário em um lugar tal, eu trabalho como assistente administrativo numa empresa tal. Aí eu falava assim, eu sou... Como é que era? Falava... Eu sou responsável pelo setor administrativo, financeiro e comercial de uma empresa de hortifruti. Aí a pessoa fala, caramba, né? Onde você trabalha? Aí eu dava uma risada e falava, na feira, na barraca do meu pai. Tipo isso. E aí pra deixar o vendas bonito, as empresas, as pessoas começavam a maquiar o nome. Consultor de venda, especialista de não sei o quê. E a vida inteira eu era vendedora. O que você é? Vendedor. Sou gerente de carteiras de gerente não sei de o quê. contas, né? Gerente de contas. Aí eu falei assim, não, eu sou vendedor, tenho cliente e vendo cimento. Acabou. Não vou ficar maquiando um negócio que... Então eu comecei daí. Aí depois que eu segui esse caminho, eu fui para uma outra empresa e aí eu, como todo funcionário pensa, né? Vou abrir uma empresa, ser patrão, tal. E é bem isso, né? Viver a vida de patrão. Exatamente. Né? Nossa, vou andar de carrão, Só vou chegar aqui meio-dia. Pobre alma. Eu vou falar, faz seu trampo aí que eu tô bonitão aqui. Ninguém te contou a verdade, né? Nossa. Complicado. Aí a primeira vontade de ser empreendedora foi essa. De falar, eu sei vender, sei quais os seus caminhos, tal. Vou fazer isso. Mas sempre tive medo. O medo foi muito... Até hoje eu tenho medinho de algumas coisas, tipo, tenho medo de comprar um carro. Mas será que eu vou conseguir pagar o carro? Se eu abrir a empresa e se não funcionar. Só que aí eu sempre lembrava de que eu sempre me garantia. Batia todas as minhas metas, conseguia fazer minhas coisas. Mas aí, pelo fato de ser vendedor e ter uma vida muito instável... Você corria mais atrás, né? Eu não tinha plano, eu não conseguia fazer planos. Sim, tá. Pela vida instável, você não conseguia fazer planos. Exato, o empreendedorismo também é isso. Aí, segui nas empresas que eu trabalhei e tal. E aí, tive a oportunidade de ter a minha empresa.
exatamente na pandemia, em 2020, uma conversa de amigos assim e tal. Aí eu falei assim, vamos abrir uma empresa? Eu falei, nossa, cara, não sei, sou gerente hoje. Porque eu tinha duas metas, ou ser gerente, ter um cargo muito importante dentro da empresa, Sim. ganhar muito bem e fazer só minha função e depois ir embora, e todos os impostos e problemas empresariais do dono que se vira, Isso. ou ter a minha empresa. Só que aí aquela visão de ter empresa para ser patrão estava começando a sumir. Aí eu falava assim, cara, não concordo com isso, não concordo com aquilo, não concordo com a sua gestão, não concordo com a sua forma de tratar as pessoas. Ah, falando da empresa que você trabalhava, né? Nas empresas que eu passei, Empresas, sabe? Eu falava, não concordo com isso, na minha visão. Aí aquela coisa, se você não concorda, você faz o que você acha que você quer, né? Entra um pouco do que minha mãe falava, né? Minha mãe falava assim, teve um dia que eu reclamei de uma camiseta nova que eu tinha comprado. Eu falei, pô, mas estragou a camiseta. Não dando bronca, mas reclamando assim. Ah, então vai lavar, ué. Eu pensei, verdade. Aí eu comecei a lavar umas roupas, né? É mais ou menos isso, né? Tipo, se você não tá concordando, meio que assim, faz melhor, beleza. Faz do seu jeito. Eu vou lá fazer melhor, fazer do meu jeito. E tudo bem. Aí eu falei, cara, justamente para essas metas eu falava, ou você é uma mega gerente, lógico que eu não era a mega gerente, mas estava caminhando para isso. Queria chegar, né? Queria chegar, ou vou ter minha empresa. Só que aí eu via que nas empresas que eu estava não tinha esse espaço para ser essa mega gerente, esse mega funcionário. Sim. Então eu arrisquei nessa oportunidade de abrir a Domínio. E deu muito certo, cara. Deu muito certo, muito certo. Sempre tive o pé no chão nisso. A gente começou exatamente numa garagem para 8 carros, que no outro vídeo ela fala, né? Para 8 carros. A gente começou em 3 pessoas, que era eu, o meu sócio e o meu funcionário, meu motorista. Meu motorista, ele era tudo. Era tudo. Ele era o motorista, o separador, o conferente, o gerente da expedição, o gerente da limpeza. Recebimentos. O cara era tudo. Armazenamento. Ele desenrolava tudo. E aí era engraçado porque como não podia ter empresas abertas e não podia trabalhar. Na pandemia, você fala. Na pandemia. Aí era tudo. A gente sempre trabalhou online, né? Tal. E aí a gente fazia um rolinho de pedido assim, amarrava na cordinha e jogava pela janela do prédio pro motorista pegar lá embaixo. Sensacional. Pra fazer, tipo assim, ó, aqui é o roteiro do dia, pega aí. E aí ele ia fazer a entrega e enfrentava a vida. E aí a Domínio começou dessa forma. Empreender começou dessa forma, né? Começou... Era o Daniel? Era o Daniel. Ah, entendi. Putz. O primeiro cara foi o Daniel. Na época ele era motorista. Entendi. Exatamente, o Daniel é da hora. Desenrolado. Aí tinha naquela época era assim, ou você fica dentro de casa para sobreviver contra a doença, Sim. ou você trabalha para não morrer de fome. Ou Sobreviver seja, você vai também. morrer do corona ou você vai morrer de fome. Fome, isso. Aí a gente que precisava trabalhar ia trabalhar. Ia arriscar, né? Ia arriscar, assim, não vão morrer de fome. Sim. Ah, tem muita empresa que fez isso, né? Não tem como. Exato. As construtoras mesmo, é o que eu falo, é uma das maiores potências, pelo menos do estado de São Paulo. O governador falava assim, vamos para São Paulo. As construtoras, nem aí. 400 peão lá bombando na obra. Verdade. Depois veio também aquela questão de liberar aquilo que era essencial, né? E a construção acabou virando essencial, né? Em algumas camadas. Aí começou a ter melhores medidas de segurança e tudo mais, mas a gente não parou. A gente deu muito certo na pandemia. Muito legal. E aí, como é que foi o trajeto aí de se encontrar sair de vendedora para empresária? Então, aí... Assim, da própria empresa, né? Tô falando. Exato. Aí, pelo fato de eu sempre ser vendedora, eu comecei a Domínio também sendo vendedora. Tanto que eu fui a maior vendedora da empresa por um bom tempo. Até porque eu era a única, né? Aí depois foi entrando outras pessoas e aí eu sempre continuei ali no topo. Sim. Mas é engraçado que eu sempre quis ter empresa, sempre quis ser empreendedora, mas aí quando eu tive a oportunidade de ter minha empresa, eu não me achava empresária. Não se via, né? Não me vi, eu falo assim, empresária, caramba, que nome legal, que nome forte, né? Eu sou empresária.
Só que eu falava, não, acho que ainda não sou empresária. É que o empresário, né, o nome, ele vem com um romantismo do lado, né? Então você imagina, eu até brinco quando vem um cliente novo, fala assim, você sabia que você é empresário? Aí a pessoa fala, não. Eu falei, sabe quando você vê aquele sedã, né, aquele carrão preto, assim, importado, aí você sai da porta, né, o cara sai, o motorista, abre a porta de trás, você sai todo imponente, aí a pessoa fala assim, sei, então o nome disso é mafioso. O empresário é aquele que se ferra, junto, se suja, trabalha pra caramba. Que carrega a caixa, que vai fazer a entrega, esse é o empresário. E todo mundo acha que o empresário é o cara que sai do sedã preto, né? Exatamente. Não é. Exatamente. Por enquanto não é, né? Até chegar nesse nível. Pode ser, né? Mas nesse glamour demora demais pra chegar. Nossa! Né? Aí a empresa ela tem 3 anos. Pelo menos no primeiro ano, 1 ano e meio da empresa, eu estava ainda com a Débora antiga. A Débora vendedora, tal, a Débora gerente. E aí eu pegava e pensava, tá, eu sou dona da empresa, mas eu adoro vender, velho. E agora, né? Aí o engraçado do empreendedor é que é assim. Só voltando um pedacinho para vendas, eu era vendedora e aí eu morava sozinha. E aí eu tinha que pagar conta, aluguel, luz e tal, um monte de coisa. E aí eu não tinha uma carteira tão boa ao ponto de eu conseguir pagar minhas contas, né? Sim. Aí eu tava pensando em ser bartender e vendedora ao mesmo tempo. Aí eu via na internet, um bartender ganha R$150. Tá, beleza, eu ganho isso, vou precisar ser bartender. De sexta, sábado e domingo. Pra fazer uma graninha extra. Aí cheguei na porta do meu chefe assim, eu falei, Rafa, tava pensando em ser bartender, o que você acha? Aí ele, pra quê? Eu falei, mas que eu tô ganhando pouco, eu preciso de dinheiro. Ele, Debs, você é vendedora. Vende mais. Exatamente. Ele falou assim, Debs, você tá no maior cargo da empresa que você faz o seu salário. É. Aí ele meio que abriu meu olho. Aí eu falei, caramba, velho. Aí ele falou assim, hoje essa daqui é sua carteira de cliente. Você não tem o seu João que compra um sifão, um negócio que nem antigamente acontecia. Sim. Você tem uma construtora na sua mão. Então, se você atender bem, você vai vender num nível tão grande que você não vai precisar ficar pensando em trabalho extra. E quando você fala de construtora, você fala uma construtora, quantas obras tem dentro da construtora, dentro da obra, quantos materiais não tem. Então, o negócio é muito exponencial, né? É muito milionário esse mercado. Tem gente que fala, eu tenho 2 clientes. Meu, 2 clientes. Dá pra vender pra caramba, né? Porra, dependendo do que for. Se um apartamento que a gente compra aí hoje em dia custa uns 300, 400 mil reais, Imagina a obra, né? imagina uma obra inteira, quantos milhões eu não custa? Sim. Aí ele falava, você tá... Aí ele falava, né, você tá viajando na batatinha, velho, vai vender, caramba. Vacilando. Vai estudar e tal. Aí eu fiz isso e eu comecei a vender muito. Uma carteira de 12 clientes caiu para 10, 5, 6, 3. E aí esses 3 clientes faziam parte do faturamento inteiro da minha empresa. Né? Aí eu falei, caramba, é isso aí. E aí eu tava indo tão bem na minha empresa, vendendo tão bem, que eu não queria sair disso. Atender o cliente, ir na obra, visitar, arrumar, ajudar. Só que aí, voltando, aí o empreendedor, ele fala assim, vou abrir uma empresa. Como que funciona? Sei lá. Pega o produto, põe uma margem ali, vende e acabou. Isso é ser empreendedor, né? Aí quando eu entrei nesse mundo obscuro, assim, é tipo a internet, né? Tem a internet normalzinha, a dark web. Tem underground. É literalmente um iceberg o empreendedorismo. Aí eu comecei como vendedora, aí depois quando eu comecei com a empresa, aí eu via que eu era muito master em venda, só que tinha que entender de logística, RH, fiscal, financeiro, contas a pagar, contas a receber, um monte de coisa. Eu falei, meu Deus, o que eu fiz na minha vida? Ainda bem que eu podia ser uma top funcionária. Mas aí, com o tempo, eu comecei a me entregar mais a isso. Aí eu comecei saindo de vendas e começando a delegar. E foi aí quando você entrou. Batendo 1 ano, 1 ano e meio lá, que eu realmente entreguei vendas para minha equipe e comecei a administrar a empresa. Eu vi o buraco negro que tava. Não tinha controle financeiro, não tinha... Até a venda também era meio bagunçada, né? Não,
Caos. Era um negócio desesperador. Eu lembro quando a primeira vez que eu... Pior que abrir uma empresa é você começar a tomar conta do outro lado da sua empresa. E ver que toda aquele de crítica que você já teve em outras empresas, fala assim, não, mas a minha faz a mesma coisa, faz a mesma Eu falei merda. assim, caramba, velho, o que é isso? Eu tenho que arrumar esse negócio todo aqui. E aí, quando eu morava sozinha, eu sempre lia na internet e tal, que pra gente crescer, a gente precisava de mentores. Eu tinha até um amigo na época que a gente falava, Debs, a gente tinha muitos planos de crescimento e tal, não sei o que, a gente precisa encontrar um mentor. Aí eu procurava ao meu redor e todo mundo ao meu redor era do mesmo nível que eu. Sim, não tem ninguém pra te orientar, né? Não, aí o que era o mentor? Um cara muito inteligente que já passou por tudo que você vai passar na sua vida e que vai te treinar ali. Basicamente o quê? Um pai e uma mãe. Mas o pai e uma mãe não vai te ensinar a ser empreendedor, né? Sim. A não ser que ele seja do mesmo ramo. Mas mesmo assim. Não sei, eu nunca passei por isso. Aí a gente sempre fala, a gente tem que ter um mentor, tem que ter um mentor. Mas como eu não tinha, meu mentor foi o YouTube. Vários vídeos, vários podcasts, várias pessoas. E fui crescendo nesse caminho. Aí quando eu abri a empresa e tal, deu esse 1 ano e meio, que foi o ano 1, que eu comecei a tomar conta de exatamente tudo da empresa. Entrou você na empresa. Entrou um mentor que eu tava planejando anos atrás. Eu falei, caramba, que top, velho. Ter um mentor. Ainda bem que eu não sabia dessa responsabilidade na hora que eu entrei. Então, você só foi pra poder olhar meu caixa e falar assim, ó, tem que arrumar isso. Você não sabia nem o buraco onde é que você estava entrando também, né? Não fazia ideia. Exatamente. Aí, foi aí que eu entendi a necessidade de ter mentores de determinados momentos da sua vida, da sua empresa, para você crescer. Aí você entrou na empresa, tal, ajudou no caixa, ajudou no financeiro, foi a parte principal da empresa pra gente conseguir segurar as pontas. E aí a gente foi desenvolvendo. Aí eu peguei a marcha do carrinho. Eu lembro do primeiro dia, quando eu fui lá, acho que foi fazer orçamento até pra você, né? Fui explicar como é que funcionava a consultoria e tal. Você falou assim, oi, prazer, Débora, eu sou bipolar, tá? Sou bipolar. Porque... Engraçado que a gente fala que a gente é bipolar, mas... Eu era normal há um tempo atrás, mas depois que você abre a empresa, você muda de humor toda hora. Aí eu achava meio que um problema isso, porque as pessoas... Estranhavam, né? Elas estranhavam e se limitavam a falar comigo. Porque, por exemplo, você tá de bom humor? Você já tomou café? Eu falei assim, eu já me irritei só porque você perguntou. Mas fala. Aí quando você chegou, eu falei assim, eu sou bipolar, então você vai perguntar outra coisa pra mim? Vai chegar uma hora que eu vou querer responder, vai chegar outra vez que não? Eu lembro que você falou isso. Aí você ficou assim. Ele falou, acho que eu tenho TDAH. Aí eu falei, cara, mas é diagnosticado? Aí você falou assim, não, mas eu sei que eu tenho. Eu vi no Google. Eu falei, né, vi no Google. Vi no TikTok. Aí eu falei, cara, não me importa se você mesmo que você for, não me importa se é bipolar ou não, porque se você conhecer os outros empreendedores que eu atendo, você vai falar, você vai diagnosticar que todos eles também são bipolar, que todos eles têm TDAH. Falou assim, não, você não tem TDAH e nem é bipolar. Você só é empreendedora. Você tem 7 setores embaixo de você, a maior parte deles é você, o próprio setor, então não tem como, né? Você tá falando sozinha já, né? Você tá tipo assim, o financeiro, aí você vai pro outro lado da mesa e fala assim, oi. Por exemplo, tô brigando comigo mesmo. Quem foi que fez essa cagada? Foi eu mesma. Quem tomou essa decisão? Puta, peraí, fui eu, deixa eu arrumar então. Deixa eu descontar do meu próprio salário, né? Que salário, né? Que salário. Que salário. Então eu falei, cara, só me ajuda. É isso que tá acontecendo, me ajuda aí a tocar o barco. Foi até hoje ainda é uma empresa muito desafiadora, né? A Domínio. Mas é uma coisa interessante que eu sempre comentei com você, né? A sua forma, o que você chamou de bipolaridade, eu interpretei como uma facilidade de se adaptar às situações. É que você muda tão rápido que até o humor muda também, né? Mas pensando nessa adaptação, você vai aprendendo muito rápido as coisas e se adaptando. Então era um trabalho conjunto, né, meu e seu, de analisar a situação e falar, tá bom, a gente vai resolver ou cortar os pulsos? A vontade de cortar os pulsos, mas vamos resolver primeiro, né? E ia lá. Então, o primeiro caminho foi estruturar o financeiro, né? Saber se a gente estava ganhando dinheiro, se estava perdendo dinheiro, etc. Na verdade, era saber quanto que tinha perdido. É verdade. Já tinha um buraco ali que a gente tinha que calcular a dívida, essas coisas. Eu te chamei justamente por isso, porque eu falei,
estou num buraco negro. Qual que é o tamanho dele? É, verdade. Aí eu recebi uma indicação da minha prima. Ah, foi mesmo. Eu recebi uma indicação da minha prima e aí ela falou assim, ó, ele é consultor, não sei se ele vai te ajudar, mas ele trabalha pra uma amiga minha e, desenrola pra caramba a empresa dela. Eu falei, top. Vai ser ele mesmo a vítima. Vai ser ele mesmo. Se ele não for bom, ele vai ser bom. Ele vai aprender a ser bom. Vai ter que aí, ser. tipo, foi muito mais do que eu imaginava. Eu falei assim, tá, ele é consultor. Aí, quando você entrou na empresa, você começou a mexer no caixa pra descobrir o tamanho do buraco, aí você falou assim, a consultoria vai durar 2 anos, tal, que eu vou mexer no financeiro mesmo. Aí eu falei, tá. Aí você tava mexendo no financeiro e tal. Aí tava aparecendo uns problemas na empresa. Aí eu ficava, será que o Wagner sabe fazer isso? Aí eu falava, Wagner, me ajuda, Wagner, não sei o quê. Aí começou. Aí hoje, tipo, Wagner é basicamente o CEO do domínio de ferramentas. É o setor... Você abraçou tudo. Setor de resolução de bucha, né? O saque. Eu falo que é o saque. É, o saque. Aí foi aparecendo as buchas do nada lá. Foi pro financeiro, estruturamos minimamente financeiro, aí fomos pro faturamento, mexendo no faturamento, aí começou a mexer em vendas e expedição ao mesmo tempo, né? E estruturando, né? Você pelo menos mapeou, mexer em cada lugar. Hoje eu vou mexer nesse lugar, amanhã eu vou mexer no outro e amanhã no outro. Só que tinha dias que o sítio tava pegando fogo. Aí os 3, tipo assim, antecipa. Aconteceu muito disso. A expedição tá pegando fogo hoje, então não vai dar tempo de esperar você resolver os outros. Foi assim mesmo. Então foi basicamente isso. Aí a gente cresceu muito no financeiro e tal. E aí foi aí que eu comecei a desenvolver outras coisas dentro de mim. Porque justamente pelo fato de a gente ter uma visão... como que eu posso dizer? Pelo menos quando eu era funcionária, né? A gente que era funcionário, a gente sempre buscava o culpado. Quem foi que saiu mais? Não sei, mas não fui eu. Aí às vezes eu entrava, quando eu comecei a empresa, eu era sempre de buscar o culpado. Quem foi que você fez? Por que você fez esse resultado? E o problema tava lá correndo, comendo solto. Sim. Hoje não, hoje não, né? Mas com o tempo que a gente trabalhou junto, eu comecei a desenvolver muita coisa dentro de mim, que eu falei assim, cara, independente de quem for o problema, resolve. Isso. Vamos resolver o problema, vamos buscar a solução, porque assim, problema tem todo dia. E aí pra mim era um desespero ter problema todos os dias. Eu lembro desse. Eu achava errado a vida. Eu falei assim, não, tá errado ser empreendedora. Não pode ter problema todo dia, não existe isso. Imaginei que ia ser leve, por que tá sendo tão difícil? Menino, né? aí eu achava assim, não. Quando eu era funcionária, eu tava tranquilona, vendendo e tal. Dava certo meus pedidos, ganhava minha comissão. Tava vivendo muito feliz. Aí na empresa, todo dia tinha problema. Eu tava começando a ficar desmotivada, sei lá como que eu tava ficando. Aí você fala assim, tá bom, Débora, vamos resolver. Essa é a sua função, essa é a cadeira do diretor da empresa. Resolver os BOs. Aí hoje eu falo, tá bom, qual que é o problema de hoje? Vamos resolver, qual que é a bucha de hoje? É isso mesmo. Eu lembro que eu comentei, esse foi um dia meio icônico, né? E aí acho que você tava bem chateado, né? Eu falei, cara, eu não aguento mais problema, só parece problema. Esses caras vêm, abatem na minha porta, os funcionários só pra me dar problema. Tá tudo errado nessa vida. Aí eu falei assim, Débora, deixa eu só falar um negócio. Eu sou consultor, acho que eu atendia 15 empresas na época, né? Eu atendo 15 empresas ao mesmo tempo. Eu falei, não contente dos meus problemas, eu ainda vou lá e falo assim, deixa eu resolver o problema dos outros. Então... Eu caço o problema. Eu falei, cara, mas se eu não for apaixonado por problema, eu não consigo fazer o que eu faço. Eu tenho que olhar os problemas e falar, nossa, cara, será que eu consigo arrumar? Acho que eu consigo. Deixa eu tentar. Mas se eu não consigo... Deixa eu procurar um problema maior hoje. Aí eu trago, né, procurar ajuda, estudar e tal. Aí você... Tá, entendi. Aí uma semana depois você já tava ditando esse perfil. Tá, qual que é o problema de hoje? Falta assim, Wagner, a bucha é essa. Como que a gente resolve? Você fala assim, então, tá bom, vamos resolver assim, assado. Aí eu falo assim, entendi. Aí amanhã tem mais bucha, aí depois amanhã tem mais. Eu, caramba, que vida, hein? E você sentiu muito essa questão de ser empresária muito jovem? Você acha que isso aí foi um negócio que mais te ajudou ou que mais te dificultou? Assim, eu acho que dificultou pela falta de conhecimento. Tá. Eu ainda meio que tenho esse julgamento, sabe? Só que olhando os empreendedores mais tops que existem, os caras tiveram vontade.
quase igual eu. Falei assim, caramba, imagina vender esse monte de cimento. É tipo os caras, nossa, imagina abrir uma empresa. Só que o que me atrapalhou foi isso, foi a falta de conhecimento. Por quê? Terminei o ensino médio, fiz marketing. Fiz curso técnico de marketing, aí recebi até uma proposta para ser estagiária. Só que como eu morava sozinha, tudo comigo aconteceu muito cedo. Ah, é verdade. Trabalhei muito cedo, com uns 15 anos. Morei sozinha com 17. Sustentar sozinha. Tá? Empreendedora com 27, eu acho. 27. Então, aí era para eu ser uma profissional de marketing. Só que aí quando a pessoa me ligou e falou, a gente tá com uma vaga aqui pra você e tal, não sei o quê. Aí, tá, quanto que é o salário? Aí a pessoa, 660, é o valor de estagiário. Aí eu falei, moça, desculpa, não pagar nem meu aluguel. Não dá, Aí eu cancelei, eu virei vendedora mesmo. Você não conseguiria, né? Exato. E aí, no empreendedorismo, apareceu a oportunidade e eu só tinha o conhecimento do quê? De vendas. Só. Todos os outros problemas surgiram. Pra mim foi essa a dificuldade. Só que aí eu tinha dentro de mim um exemplo de pessoa que o meu ex-chefe, ele também começou a empresa dele jovem. O Rafa, ele começou acho que com 27, 28 anos. Só que diferente de mim, ele teve um aporte de, se eu não me engano, 4 sócios. Um já era uma base ali. Um já era muito experiente. Era muito top porque um já era empresário, o outro era o comprador, o outro era ele era gerente da expedição da C&C. Ah, então cada um já tinha uma função. Já tinha uma certa experiência. Exato, e ele que entende muito de números e tal, mais nerdão, leve. Ele pegou administrativo. Então eles dividiram o peso de ter uma empresa. E eu nunca esqueço de uma conversa que a gente teve dentro do carro dele, que ele falava assim, Debs, as pessoas julgam tanto a gente, mas é tão difícil ter empresa. E ele tinha 27 anos. Aí ele falava assim, as pessoas não veem a dificuldade que é ter empresa. Graças a Deus que eu tenho esses 4 sócios, porque se fosse eu sozinha eu não ia aguentar. Aí quando eu abri a Domínio e comecei a passar por muitas dificuldades, eu pensava muito nisso. Ah, você lembrou do que ele falou? Eu lembrava muito do que ele falava. Eu falava assim, meu Deus, eu tô sozinha. Eu sou chefe da expedição, do financeiro, de compras, do administrativo, eu sou gerente de vendas. Às vezes dá um pânico, sabe? Não tem responsabilidade, né? Exatamente. Aí eu falei... Aí por isso que eu falo que o problema de ser muito cedo é a falta do conhecimento. Porque eu só entendia de vendas, eu não entendia de financeiro nem de mais nada. Porque aí quando você é mais novo também, você tem... Não é nem só o conhecimento, né? Porque... eu lembro que eu brincava com meu irmão sempre foi de TI, né? E ele sempre investiu bastante em tecnologia. Então ele tinha um computador bom, um celular legal e tal, e eu só tinha celular lixo, assim. Eu só gastava dinheiro trocando celular quando eu começava a passar vergonha, sabe? Ou ainda comprava celular usado, que era mais barato. Isso, tipo isso. E aí, um dia eu falei pra ele, eu já tinha chegado num certo nível ali na empresa, a gente trabalhava junto, aí eu falava assim, o seu celular pela minha agenda, pau a pau. Aí ele falava assim, cara, pior que eu acho que a sua agenda vale mais, porque eu conhecia todo mundo. Só que no caso eu era administrativo da empresa, eu era obrigado a ficar fazendo orçamento, conhecer gente que arrumava cano. Aí na época da feira livre eu conheci policial, conheci bombeiro, conheci gente da CET. Então teve uma vez que o carro da minha cunhada quebrou no meio de uma avenida aqui em São Bernardo. Aí meu irmão ligou pra mim e falou, cara, vem aqui porque eu preciso de ajuda. Eu falei, pera, o que aconteceu? Ah, quebrou aqui na avenida. Foi me dar 5 minutos. Aí em 5 minutos eu liguei pro cara da CET, liguei para um amigo meu que era guincho, o guincho levou para um amigo meu que era mecânico, liguei pro meu mecânico e falei, tá resolvido. Quando eu cheguei lá, eu falei assim, cara, vai vir um assim assado, tal, vai levar o carro para lá, já pega um táxi e vai para casa, né? E aí quando tiver pronto ele liga. Aí eu falei, esse é o poder da agenda, né? Agenda. Então, a parte que é complicada, né? Mas falando de empresário, é quando você não tem os contatos, né? Você não sabe quem correr atrás, né? Exato. Uma indicação e tudo mais. E aí, sem o conhecimento e sem o network, aí fica bem difícil mesmo, bem o bom do desafiador. vendedor é que ele já tem um network muito grande. Sim. Né? E o ato de se virar, né? De perguntar, de ligar para as pessoas. Exato. Aí tem uma empresária que eu admiro muito, eu acho ela o máximo de empresária, que é a Camila Farani. A do Shark Tank. Do Shark Tank. Muito empoderada ela. E aí ela falava assim, o empreendedor, ele tem uma coisa
que não se ensina em faculdade, não se ensina em lugar nenhum. Muitas pessoas te desdêm por causa da sua falta de conhecimento, que é a coragem. Coragem de dar a cara a tapa, coragem de fazer acontecer. Porque na minha vida, eu passei por muitas pessoas que tinham conhecimentos fantásticos, muito mais inteligentes, que entregavam muito mais do que eu, até na época da ITEC, até na época da escola. Eu sempre era aquela aluna que me esforçava muito, igual um nerd, Pra tirar 6. só que pra tirar 5, 6. 5 era 10. Eu aprendi com uma amiga da ITEC, 5 era 10, 6 era 10. Aí todo mundo falava, a Débora é muito esforçada, a Débora é muito nerd, e toda vez era toda média. Porque eu já tinha uma dificuldade de aprendizado pra isso. Sim. Só que eu era muito esforçada. Eu falava assim, cara, tem muita gente mais top do que eu tenho que me dedicar 3 vezes mais pra poder estar ali na média deles. E aí... Só que isso não supera a coragem, né? Exato. E aí, nesse negócio que a Camila Frame falou, ela falou assim, o empreendedor, ele tem que entender, tem que ter conhecimento de um pouquinho de cada coisa e ter contatos o suficiente para colocar especialistas nesses pouquinhos e aí você saber liderar. Você aprender a liderar, você saber direcionar. E eu era uma pessoa, e nisso eu era muito boa, que era ajudar, que era acompanhar. Eu lembro num trabalho de escola de jardim, que um padrasto meu, a gente fez um trabalho em grupo. E era um trabalho em grupo, não tinha líder. Eu tava na 7ª série, sei lá, 6ª série. Aí o meu padrasto olhava do vidro assim, e a gente se organizando, meio que atrapalhada, e eu organizava a galera. Tá. Não, faz isso, ó, você cava, você pega o potinho, você não sei o que, eu faço isso. Aí ele falava, cara, você tem mente de líder. Você tem uma postura de líder, você tem uma postura de pessoa que ajuda. E eu sempre tive essa postura. Tanto que eu era a vendedora que ajudava, eu era a vendedora que ensinava. Aí tanto que eu virei a vendedora que virou gerente, que virou supervisora de vendas. Então eu já tinha esse pezinho lá. Cara, muito legal isso que você falou, porque falando de liderança, né? Porque o empreendedor ele tem que se desenvolver como líder, ele não tem escolha. Mas se ele contrate os melhores líderes do mercado, em algum momento ele vai ter que ser líder dos líderes. Né? E a liderança, ela pressupõe, muitas vezes, você está em evidência, você tem mais poder, mas ela pressupõe mais humildade. Em que sentido? Também. Eu tenho que ser mais humilde e falar assim, eu vou deixar de fazer o meu para ajudar você a fazer o seu. Né? E por isso que gente muito egoísta, ela não consegue liderar. Ela vira uma ótima profissional, uma ótima... técnica, né? Do time, às vezes ela é melhor, mas ela é egoísta, ela não ajuda, não para auxiliar ninguém, né? Não pede ajuda também, muitas vezes, né? Ou não passa o bastão porque tem medo de perder o cargo. Isso. E ela até consegue desenrolar bem, porque a pessoa também egoísta, ela é bastante focada, né? Ela põe bastante energia numa coisa só. E ela não gasta tempo no entorno. Só que a pessoa que ela pensa mais num bem maior, ela quer ajudar, esse é o senso de poder, de liderança, né? Porque você fica mais forte quando você tem outras pessoas te empurrando, né? Te ajudando. Né? E esse é um negócio sensacional que você colocou, porque faz todo sentido. Sim, e a liderança, ou os melhores cargos das empresas, é assim. Acho que o pessoal pega e fala que é pipeline de liderança, né? Alguma coisa assim. Imagina um time de futebol. O craque do time, por mais que ele seja o craque, ele não é o capitão. Você já viu o Neymar capitão de algum time? Ele entende de futebol, pode ser que ele seja. Mas nas notícias eu não ouvi falar. Então, às vezes, o capitão do time não é o jogador. O melhor jogador. O melhor jogador. Tecnicamente, é isso. Mas ele é o cara que motiva, que ajuda, tá, não sei o quê. Que tem visão geral. Que tem a visão geral. Eu sempre tive dentro de mim uma postura de ajudar sempre as pessoas. No máximo que eu pudesse. Eu tirava de mim para dar pro outro. Deixava de eu gostar de alguma coisa para poder ajudar outra pessoa. Sim. E aí eu vi que dentro dessa função de líder que eu tenho, parece que eu realizei um sonho. Cara, tanto que até minha noiva fala assim, cara, você chegou num cargo que é exatamente o que você é, ajudar as pessoas. É verdade. Então, o empreendedor, o líder é aquela, você não é o formado em fiscal, em contabilidade, em financeiro, mas você entende um pouquinho, beleza. Tenha contatos o suficiente para colocar pessoas-chave naqueles departamentos e só pega e vai direcionando. Tanto que o pessoal pega e fala, e aí, Debs? O que eu faço?
Isso aí, pensando em consultoria, já há um debate acerca disso, né? Do cara ser o melhor técnico. Então, até que quando eu tenho empreendedores que ele é o melhor técnico, no seu caso foi um pouco assim quando eu cheguei. Ela era a melhor vendedora. Isso para mim era um problema, né? Aí muitos empreendedores eles se cobram de ser os melhores administradores. E aí alguns, né, empreendedores falam assim, cara, você acha que eu deveria fazer uma faculdade de administração, né, uma pós? Eu me pergunto também, às Aí vezes. minha resposta é sempre a mesma, porque depende. Aí a pessoa pergunta, mas depende do quê? Eu falei, então, eu como consultor, se eu ficar esperando você fazer uma faculdade, aprender, botar em prática e se desenvolver, vai demorar uns 10 anos. Se sua empresa for mais rápido do que você nessa formação, eu só preciso que você continue sendo dono, porque aí se você for o dono eu consigo contratar essas pessoas que estudaram e que fazem muito bem aquilo, né, para colocar, falar embaixo, né? E você tem que entender do negócio como um todo, você tem que carregar a essência. Exato. E aí esse é o debate, né? Então muitas vezes você até me falava, pô, mas tem gente que eu já contratei gente aqui que tá sabendo mais do que eu, isso é meio complicado, não é? Eu falo, não, esse é o jeito certo. Foi na Apple, né, que o Steve Jobs? que o amigo dele passou em Harvard e ele não, só que o amigo dele era o engenheiro da Microsoft. Ah, é isso, Esqueci. uma coisa assim. Aí, na ETEC mesmo, eu lembro de uma cena que tava tendo aula de não lembro do que era, e tinha uma mina muito inteligente na sala, muito inteligente. E aí ela deu um exemplo muito... Sabe aqueles alunos que já responde, já fica assim? Sim, com a mão levanta a cara e responde, chama A professora fez uma pergunta, ela foi lá e respondeu, eu falei, caramba, meu, você um dia vai trabalhar na minha empresa. Aí uma outra colega pegou e falou assim, ou não, né, você que vai trabalhar na empresa dela. Aí eu me senti, um lixo. Uma porcaria, porque eu falei, caramba, é verdade, né, eu sou lerda pra caralho e ela é mó top. Não, mas não é, a Só questão que de não é habilidade. E aí o outro ponto que pondera essa questão é o que você comentou, que a Camila Farini falou. O que ela está chamando de coragem, muitas vezes pra gente é uma necessidade. Né? Então, assim, você foi movida por uma necessidade. Sim. Eu não passei necessidade como provavelmente você passou. Mas, de alguma forma, a minha autocobrança, o fato até de ser japonês, né? Que japonês já nasce com uma régua lá em cima, né? E sim, eu passei por alguns momentos muito difíceis financeiramente em casa. Em algum momento, meu cérebro concluiu que eu tinha que correr muito, mas muito para ser nada. É a história de estudar muito para tirar 6. Na escola eu era o cara que tirava 10, mas eu tirava 10 porque para mim o mínimo era 10. Então assim, quando você se vê forçado a fazer uma coisa ou sente que tem muita necessidade para resolver, é meio que aí que surge a coragem. Porque na verdade não é nem coragem em alguns aspectos, você acha que não tem escolha, ou vai, né? No seu caso teve a necessidade também. E aí o que eu aprofundo dessa questão da coragem, hoje de manhã eu estava fazendo um atendimento aqui na consultoria de 2 pessoas que estão pensando em mudar de carreira. E aí estão me procurando para entender como funciona o empreendedorismo. E eu falei, cara, o que vai fazer você ser um bom empreendedor ou não, e eu digo mais, ser um bom funcionário também ou não, é a sua capacidade de comprar risco. Aí eles não entenderam muito. Eu falei, é simples. O caminho do dinheiro envolve risco. Então você pode pegar R$100, colocar na sua poupança e ficar esperando aquilo render. Você nunca vai ter sua liberdade financeira porque não vai render bosta nenhuma. Agora, se você pegar R$100 e colocar numa ação que pode ser que comece a valer R$105 ou comece a valer R$95, ou seja, você tem um risco de ganhar dinheiro, de perder dinheiro, aí você vai comprar mais risco, você tem chance de ganhar mais dinheiro. O empreendedorismo é um nível de risco altíssimo. É um risco todo dia. Porque você coloca o seu dinheiro e esse negócio vai retornar, se retornar, 3, 5, 10 anos para frente, né? Isso falando de dinheiro. Mas é o que você falou, você acordar já é um comprar risco. Então, se você é um cara muito inteligente, mas que você precisa de um ambiente extremamente seguro para sobreviver, você não vai ser empreendedor. Nem dentro da empresa, nem fora da empresa, nem na sua empresa. E aí você vai estar fadado a ter um limite. Né? Você não vai crescer tanto ou não vai crescer tão rápido. Exato. E eu passei a observar, não é um julgamento negativo, mas é
É mais uma observação mesmo. Tá. O perfil dessas pessoas não é tanto de se arriscar. Engraçado que você acabou de falar de correr risco. Eu sempre tive medo de correr risco. E corre o tempo todo, nem sabe. A minha vida inteira foi um risco. Risco bom, Comecei a né? trabalhar com 15, aí do nada eu fui... Do nada não, né? Teve caminhos. Mas aí eu fui morar sozinha com 17. Risco pra A caramba. minha mãe falou assim, filha, arrumei um emprego na Zona Norte. Vamos morar lá porque é mais perto do meu emprego. Aí eu falei, mãe, eu ganho R$1.200 salário, a senhora é uma empregada doméstica. Esse bairro é um padrão muito alto. A gente não vai conseguir ter uma casa digna nesse lugar. Sim. Ah, não, mas lá é bom, é legal, e não sei o que, nananã. Eu falei, amor, mãe, o nosso perfil hoje é Zona Leste. É o que dá. É o que dá pra pagar. E eu morava em cima do meu trabalho. Eu falei, eu não vou estar morando na Zona Norte e meu trabalho é ali embaixo. Aí ela falou assim, tá bom, eu vou embora. Aí eu falei, tá bom, pode ir. Aí ela foi embora e eu morei sozinha. E no final você achou que tava escolhendo até a estabilidade, né? Se é para pensar. Exatamente. E não é risco. Você tá morando Ai, sozinho. E minha geladeira tinha água. Minha mãe, eu nunca esqueço também que minha mãe toda semana ela ia me ver, todo final de semana ela ia me ver. Sim. E aí eu trabalhava e estudava, fazia tudo ao mesmo tempo. E aí eu sempre pegava ela na cozinha lavando louça e me ajudando a limpar a casa, porque né, estudante, trabalhador. Fazia porra nenhuma em casa. Eu pegava ela chorando eu fiquei um pouco emocionada agora. Mas eu pegava ela chorando na cozinha, lavando louça, porque ela olhava pra geladeira e não tinha nada. Foda, hein? Aí ela falava assim, caramba, filha, você escolheu morar sozinha pra passar por isso. Aí eu falei, mas mãe... É o que tem pra hoje, né? Se morando aqui eu tô passando por isso, imagina morando no Zona Norte. É. Mas eu arrisquei e tal, trabalhei. E aí a vida inteira era um risco. Aí eu tinha medo de comprar um carro, de entrar no consórcio, porque eu falei, se eu não conseguir pagar. Vou morrer de fome. Aí eu tinha medo de morar em casas maiores, porque eu estava acostumada a pagar um aluguel de R$600. Aí eu falava, cara, aquele aluguel ali é 1.000, como que eu vou pagar R$1.000 de aluguel? Aí eu nunca avançava por medo de não conseguir. Mas eu sempre me esforçava a sempre estar ali na média, e sempre passei da média, Aí hoje eu falo, não, vou morar nesse casão, vou pagar, vou fazer. Vou correr atrás. Vou correr atrás. Então, aí é meio que hipócrita, né? Porque fala assim, cara, você tem medo de correr risco e você é empreendedora? O que você quer da sua cabeça? O que você tá passando na sua cabeça? Não, mas a gente como empreendedor, a gente corre... tem medo de correr risco e a gente corre mesmo assim. É meio contraditório, mas esse medo do risco é que faz a gente, de forma desproporcional para mais, a gente corre. Então, se a gente precisa de R$100, a gente corre que nem uns malucos conseguir 300, que é para não ter chance nenhuma de você sofrer, vamos falar assim, né? É verdade. De você perder. Então, a gente está... É isso que causa aquela sensação, a interpretação das pessoas de tipo, nunca tá bom ou que a gente sempre quer mais. Já parou para pensar? Sim. É uma coisa maluca isso. E aí, esses dias eu tava conversando com o Douglas aqui da Pachá, né? E eu falei assim, cara, já parou pra pensar que você é o empreendedor inscrito e eu, que sou consultor, trabalho com empreendedorismo, eu não sou tão empreendedor quanto você? Aí ele falou assim, não faz sentido, porque você é empreendedor, eu vejo você correndo atrás, né? Você é um cara bem completo. Eu falei, mas eu só invisto o que tem no meu bolso. Aí ele falou assim, eu invisto até o que não entrou ainda na... Então, aí eu fui abrir empresa sem nada no... Aí, o único dinheiro que eu tinha guardado eu coloquei na empresa, aí depois eu não tinha mais nada. Se a empresa fosse dar errado, acabou. E é esse ponto. Eu já comentei isso com outros empreendedores, tomando a liberdade. Não falei que era você, agora eles vão saber. Agora eles vão saber. Se alguém sabe, ninguém não foi eu que contei. Foi a Débora que tá falando agora no vídeo. É isso. Mas eu já cheguei empreendedor e falei assim, cara, você fica aí chorando que você queria ter um faturamento maior, né? Que você vê concorrente que tem um faturamento maior. Mas quanto que você arriscou para abrir a sua empresa? Aí o cara fala assim, às vezes não é um risco. Às vezes o cara pegou, ele foi demitido, né? Porque, sei lá, por corte. Aí ele pegou uma parte do FGTS do cara que veio e investiu. Quer dizer, isso não foi correr risco é o cara tipo, mano, eu vou enfrentar essa bagaça, eu vou pedir demissão, chefe, falou. Não precisa eu não tinha nem fundo de garantia. Não precisa pagar meus direitos, não. Então, não é bem assim. Então, assim, aí eu falei, né? Eu conheço uma pessoa que o que ela tinha, ela investiu na empresa e ela tá colhendo os frutos dela. Eu era PJ como funcionária e eu
eu não vou nem falar, mas para as poucas pessoas que eu falo quanto que eu apliquei para ter essa empresa, as pessoas falam, é mentira. Tanto que eu nunca esqueço que um senhorzinho serralheiro foi na minha empresa, ele olhou, ele, nossa, que empresa grande, você é herdeira? Eu, da onde, meu filho? Herdeira, Da nossa. onde? Que empresa grande, quanto que você fatura milhões? Quanto que você investiu muito dinheiro? Eu falei, muito dinheiro. Só que não, cara. Em volume, pode não ter sido muito dinheiro, mas era tudo que você tinha. Era muito pra mim. Eu morava sozinha, não tinha fundo de garantia, não tinha... Não sei nem o nome daquele negócio que a gente fica 6 meses recebendo. Seguro-desemprego. Não sei nem o nome, é mancada, né? Não, mas é a maior prova de que você é empreendedora, né? Tipo, eu quero saber dessa porra. Eu não lembro, caramba. E aí... Como é que chama aquela esmola que o governo dá pra gente quando a gente é demitido, nossa. né? Tipo isso. Aí eu mesma escolhi não ser carteira assinada, porque eu via o tanto de desconto que eu recebia. Então, a gente... Isso é risco. dá pequenos detalhes. Eu fiz as contas, eu falei, caramba, eu ganho X por mês, eu tenho 250 de desconto. Se eu for meio, eu pago R$50. Aí eu guardo dinheiro, passo minhas férias. Cara, você PJ. Então, eu comecei a perceber que eu estava comprando risco para essas coisas. E aí, quando eu fui ter a empresa, foi o maior risco que eu comprei e eu trabalhava em prol de sempre dar certo. Uma coisa que eu sempre observava nas pessoas ao meu redor, que todo mundo era muito estudioso, todo mundo fez faculdade, todo mundo estudou em escola particular e lê livro. Cara, eu tô há 2 anos para ler um livro. E ler livro e faz um monte de coisa. Aí eu me diminuo muito porque eu falo, caramba, não faço nada. Só tenho vontade. De estudo, né? Só que essas pessoas que estudam, que não sei o que são formadas, elas também têm uma desmotivação. Que Sim. Se não der certo, a vida é uma bosta, a vida não sei o que, minha vida deu errado. Aí essas pessoas que tinham um cargo e aí quer ser empreendedor, não percebe que dá errado todos os dias, que nem eu sei. E aí já desiste. Eu já vi pessoas que teve um negocinho e aí já desistiu e foi ser CLT de novo. Isso. Essas pessoas elas são aquelas pessoas que esperam muito pelos outros. Às vezes muito por Deus, muito pelo destino, muito pela empresa e nada por si. É porque você empreender tá tudo na tua conta, né? Você tem que fazer, você tem que correr atrás, né? E onde eu comento, para você ser empreendedor, começa você fortalecendo o seu financeiro. Você precisa ter um bastidor financeiro para você conseguir largar o seu emprego e empreender. Esse é um ponto. O segundo ponto envolve você ter autoconhecimento. Conhecer a si mesmo, tal, equilibrar a sua mente. O terceiro ponto é você ter estômago e saco e culhão. Psicológico. Não, mas o psicólogo vem antes até. Mas estômago, cara, é difícil. Tem hora que você tem que ter estômago de falar assim, cara, eu vou zerar a conta da empresa para poder comprar essa última remessa de estoque, que é o que eu tenho para tentar fazer a última jogada. A gente vai lá e faz, se for preciso, se for necessário. Né? E tudo isso para você conseguir se manter. Então não é uma escolha fácil, às vezes nem é uma escolha inteligente. Dependendo do perfil, o cara tem que ser funcionário, é melhor, de verdade. Às vezes é um impulso, né? Então é um estilo de vida, né? Você aprende a ter esse estilo de vida de empreendedor. E ele faz dar certo a todo momento. E aí quando você chega num ápice de você realmente ser empresário no sentido de você tem pessoas abaixo de você tem responsabilidade financeira no aluguel, alguma coisa assim, não o cara que está empreendendo na casa dele, mas o cara que já tem funcionário, já tem obrigações. Aí é onde eu falo, eu como consultor, eu tenho a função muitas vezes de ajudar esse cara a se transformar numa pessoa melhor, porque se ele não for uma pessoa melhor, ele não vai conseguir ser o próximo passo do empreendedorismo. E aí quando eu falo pessoa melhor, não é só que o cara tem que virar uma Madre Teresa de Calcutá, entende? Uma parte sim, entra a benevolência, ajudar os outros porque precisa, mas eu digo uma pessoa melhor que é o cara que precisa cuidar da alimentação, ele precisa dormir, ele precisa viajar, ele precisa fazer tudo isso para conseguir ter um mínimo de equilíbrio para não morrer. Se ele não morrer... Eu tô aprendendo isso agora, tá? Então, esse é o debate. Mas é onde eu fico... Eu já bati nessa tecla com você, né? Sim, você quer, se for assim, você quer morrer, você quer o quê? Então... Você nem água você bebe? Isso,
Então, Agora você anda com essa garrafa enorme aí que é pra não morrer, né? Só que dessa vez tem Red Bull aí dentro, né? 3 latão. Mas serve também. É. Mas é isso, né? Você acaba tendo que se desenvolver num profissional de alta performance e quando você chega nesse ponto já não é mais por você. Você se vê obrigado a virar um cara de alta performance não porque você quer ser milionário e esfregar na cara da humanidade. É porque já chegou num ponto que se você não for esse meio que super-herói, você tem 20 negros que se lasca se você não trouxer comida para casa. É verdade. Isso sem contar a sua família, né? Tem os funcionários dentro da sua família ainda. Então é mais, você acaba trabalhando mais porque você sabe que o seu tá mais na reta. Eu tinha uma responsabilidade quando eu era vendedora que eu falava assim, tá, eu não tenho nada, eu só ganho isso e isso que eu ganho não paga minhas contas. Então eu tenho que trabalhar muito para poder pagar minhas contas. Beleza. Aí eu trabalhava. Aí eu fui ter um cachorro. Tem que trabalhar muito para pagar a ração do meu cachorro. Pobre com cachorro de gente rica, mas tudo bem. Aí eu vou lá, eu sustento meu cachorro, beleza. Aí casei, vai lá eu trabalho para... E foi ajudar indo. Em casa, Ajudar em casa. Aí na empresa, eu falava, é um peso... Não é um peso, porque a gente carrega aquilo que a gente consegue, aquilo que a gente quer também. É uma responsabilidade. É uma responsabilidade. Eu falo assim, não... Até algumas pessoas falam, até minha noiva fala, que quando, às vezes bate uma desmotivação, né? Aí eu vou trabalhar para baixo na empresa, assim. Às vezes eu nem vou. Antigamente, né? Uhum. Aí ela falava assim, meu, não faz isso. Engole o seu choro. Tipo assim, sabe aquela frase, põe um cropped e segue a vida? Engole seu choro e você é a energia dessa empresa. É. Tanto que quando você vem triste, todo mundo fica pra baixo e quase não vende. Quando você vem num gás, bom dia, domínio, todo mundo tá ali. Aí eu comecei a carregar isso em mim, porque eu falava, cara, por mais que cada um tá na sua função ali, eu já cheguei num nível mais estratégico da empresa, ainda assim eu tenho que estar ali naquele nível de saudável e tal. Pra mim, ir pra academia tinha que ser fitness, magra e gata. Aí eu falei, caramba, eu tô indo pra academia, então continuo desse jeitinho aqui, né? Só que aí eu percebi que ir pra academia mantinha minha cabeça ativa, funcionando e tal. Aí eu tinha como motivação, falei assim, não, eu tenho uma empresa, eu tenho 30 pessoas, 30 famílias, pra dar emprego ali pra elas, pra dar o ganha-pão delas e elas estão se dedicando em prol do meu negócio. Então não é assim, se fosse só eu, não tô afim hoje, vou desistir. O que as pessoas formadas nas grandes profissões falam, eu não quero trabalhar hoje, vou desistir, não quero mais ser empreendedor. É isso. Empreendedor não tem. Ou você é ou você não é. Eu falo isso também. Se fosse por nós, a gente já tinha largado faz tempo, cara. De verdade. É que a pessoa acha que é hipocrisia porque muitas vezes a gente tem um estilo de vida financeiro e de conforto melhor que o dos outros. As pessoas falam pelo dinheiro, né? E aí os caras falam que é hipocrisia, né? Tipo, lógico, morando onde você mora, andando no carro que você anda, eu também ia levantar e falar isso, porque você enxerga dessa forma. Mas é que, na verdade, cara, consigo dar uma lista aqui. Tem empreendedor que anda com um carro melhor porque ele se vê obrigado. Teve um empresário... Eu vi isso no Suzuki Day. A mulher falou, eu só tenho um carrão porque eu tenho que ter, porque senão eu não vou ter credibilidade com meus clientes. Tem empresário que fala assim, por mim eu andava com um carro velho, porque... E o medo de andar com essas porra desse carro caro aí. Tem uma empresária que anda com carro blindado, cara, porque você começa a chegar num nível que é embaçado, né, de segurança. Só que você chega num determinado nível do jogo, do game, da vida, do empreendedorismo, que você vai conversar com um cliente grande ou com um conjunto de clientes maiores que não é chegando de bicicleta que você vai conseguir fechar a negociação. Sim. E aí tem um cliente que eu aconselhei a trocar de carro e ficou puto. Ele falou, vou gastar dinheiro com essa merda por quê, velho? Carro só dá gasto, velho. Eu vou trocar o carro, ao invés de gastar mais em pneu, eu vou gastar mais em seguro, não sei o que. Eu falei, mas irmão, nem que você alugue uma BM, então, pra você chegar no cliente de vez em quando. Só pra garantir a venda. Porque isso é uma questão de credibilidade. As pessoas falam, se ele tem sucesso, ele tá fazendo. Se ele sabe o que tá fazendo, então ele não vai me deixar na mão. Vou contratar esse cara. É disso que se trata, né? Então, quem está em outra situação não percebe. Não vamos ser inocentes e falar assim, o empresário é tudo santinho e faz tudo pelos outros. Não estamos falando disso. Não. Estamos falando de uma camada, né? Estamos falando de algumas pessoas, mas o que também não dá para generalizar e falar que
né? Muitas vezes uma boa parte da sociedade fala que quem tem mais posse ou quem é empresário, etc., é o cara que está explorando mão de obra, né? Eu ouvi ontem da própria Camila Farani, que ela tá dando um curso, que ela fala assim, quando a gente escolhe empreender, é porque a gente busca por liberdade. Aí a pessoa pega e fala, outra hipocrisia, porque empreendedor... Não tem liberdade pra porra Não, nenhuma. só que é assim, um CLT, um funcionário, trabalhando certinho, também tem a sua liberdade. Sim. Porque eu tinha minha liberdade quando eu era gerente. Eu ganhava bem pra caramba. Mais do que agora, inclusive. Diga-se de Eu passagem. ganhava bem pra caramba, barzinho. Adorava falar mal das pessoas e ainda falar mal do chefe que fazia coisa errada. Cara, era uma delícia a vida que eu tinha. Só que aí eu já tava começando a ficar insatisfeita, eu queria mais. E aí o empreendedor, ele quer sim a liberdade, quer ajudar as pessoas, mas esse negócio de liberdade é quando você chega num momento da sua vida que você não tem a preocupação de tipo assim, meu Deus, será que eu vou conseguir pagar um salário? Será que eu vou conseguir pagar meu aluguel? Vou passar problema na fila de um hospital? Então a gente se dá a esse benefício. Isso. A gente se esforça pra caramba pra chegar nesse nível. Mesma coisa é aquelas pessoas que também se esforçam, que não quer ter a sua empresa, mas elas se esforçam num nível tão grande que ela tem um puta de um cargo e tá ótimo pra ela. Sim. E essas pessoas que chegam num cargo mais alto, elas já são o que a gente chama de intraempreendedores. Sim. Elas só estão sobre a demanda de um CLT ou de um cargo de funcionário. Mas ela já ajuda os outros, ela já faz aquilo pelos outros, ela já acorda e quer subir de cargo para melhorar o setor. Então, assim, ele também já ganhou essa ideia de que para ele crescer ou para ele mudar o mundo ao redor dele, talvez ele tenha que assumir mais responsabilidade. É o dele que tá na reta. Ele só não quer assumir o BO do governo e as coisas todas que o empreendedor realmente tem. Talvez ele seja tão mais esperto, né? Ai, maravilhoso. Mas ele assume outras coisas e tá tudo bem pra ele. Sim. Então, empreendedor é várias coisas. E aí, nessa fase que eu tô da minha vida, eu sou muito nova, né? E aí eu vejo funcionários que têm quase a minha idade, ou é um pouco mais velho ou é mais novo. E eu lembro de uma coisa que você falou pra mim, assim, que eu cheguei num ponto que eu recebo muito elogio. Aí eu acho estranho, eu falo, tá, o que você quer? Como se fosse interesse. Não, meu, é que você é muito top, você me ensina a ser empresária. Aí eu falei, que maneira me ensina a ser empresária, meu filho? Eu tô 3 anos. Para. E aí eu começava a receber de forma negativa os elogios. Aí você falou assim, Débora, você chegou num ponto da sua vida que você tem que receber de boas intenções os elogios que você leva. Porque até os seus próprios funcionários, eles te elogiam tanto e tudo mais, só que muitos deles, inclusive até você, trabalhou em empresas tão bagunçadas, tão empresas normais, que quando vem para domínio ferramentas, eles falam, tá, tem uma cadeira gamer, a minha chefe estava cozinhando para mim. Alguma coisa ou ela vai jogar na minha cara, ela vai falar que eu sou um bosta, ou ela vai mandar fazer hora extra. Eles também vêm feridos do mesmo jeito. Eles também vêm feridos de muitas empresas que eles trabalharam. Eu também venho ferida de muita coisa que eu passei na minha vida. E aí, quando eu recebo muito elogio, eu fico, tipo, tá, eu não tenho dinheiro. Eu não vou te emprestar. E aí, os funcionários pegam e falam, tá, beleza, você tá fazendo tudo isso pra mim, mas qual que é a hora que você vai acabar cobrar, com a minha né? raça? Vai cobrar a conta, né? Aí eu falo, não. Ou então, o pessoal pega e fala, putz, tem que trabalhar tarde, então, não sei o quê. Aí eu falo, gente, hoje é sexta-feira, eu não quero BO, eu quero sair 5 horas, todo mundo... Ninguém vai fazer isso aqui hoje. Aí eles acham estranho. Aí você fala, então é assim, é uma via de mão dupla. Isso. Você recebe isso das pessoas, você dá isso para as pessoas e você está sendo essa empreendedora diferente. Que as pessoas entram e falam. Tem alguma coisa esquisita, né? Essa empresa tá errada. Essa empresa não... Tem uma professora da pós-graduação que eu fiz de finanças e tinha um módulo que era de pessoas. E aí ela sempre corrigia a gente. Ela, no primeiro dia de aula, ela falou assim, você quer que eu seja professora ou quer que eu seja pedagoga? A gente falou, qual que é a diferença? Se eu for pedagoga, eu vou ajudar vocês a melhorarem, mas talvez eu tenha que expor um pouco. Mas aí todo mundo vai aprender. Agora, se vocês quiserem professor, eu vou pegar exatamente o que a instituição mandou fazer, eu vou dar as aulas e acabou. A gente não, pedagoga. Aí ela já começou por mim, eu estava sentado na frente dela, sempre gostei de me vestir bem. Aí ela falou assim, meninas da sala,
olha o japonês aqui. Se usa meia azul com sapato marrom e a calça azul, aí elas, pode usar, mas o ideal é combinar com o sapato. Aí eu tipo, tem essa? E eu usava, não, meia azul não, meia preta. Eu usava meia preta pra tudo. Meia social, só tinha meia preta, sapato é marrom, sapato é preto, azul. Preto é preto. Era tudo preto. Aí tem que escolher, professora, a cor da meia? Falou, lógico, é uma questão de etiqueta. Aí ela explicou. Meninas, o cinto combina com o quê? Com sapato. Aí eu, porra, então vou ter que comprar um cinto também marrom? Então tudo era assim, ela corrigindo, né? E aí... Ou seja, você era o errado da sala. Aí ela pegava não sei que ela... Acho que ela elogiou um aluno, né? De alguma coisa que ele fez certo. Aí sabe aquele espírito de pobre? Tipo assim, nossa, que blusa bonita. Imagina, paguei R$10, né? Comprei na Renner. Básico, né? Falar isso. E aí a menina respondeu dessa forma, ela falou assim, não, vamos voltar, gente, vamos corrigir. A única resposta certa para um elogio é obrigado. É verdade. Não importa se você concorda ou não, é a opinião da pessoa. Então se você se sente feia, mas a pessoa falou assim, nossa, como você está bonita, você pode até pensar, nossa, eu não concordo e essa pessoa deve ser cega. Mas a única resposta certa é, obrigado. E isso é um bagulho muito louco, né, cara? Meu. A gente não consegue falar obrigado, assim, de uma maneira singela, assim, direta, né? Sempre a gente vai com alguma defesa. Então você fala o que você quer, né? Ou tipo, você tá cega, ou paguei baratinho, né? Isso não é resposta. A única eu não resposta quero é saber quanto você pagou, só tô falando que você tá bem vestido. Obrigado, beleza. Eu não tá quero bom. saber quanto você sofreu, eu só tô falando que você é um bom funcionário, você é um bom chefe. A historinha triste, né? Quando você fala, vem com a historinha triste. Eu sofri, não sei o quê. Todo mundo sofreu, todo mundo se lascou na vida. Já é clichê das histórias de sucesso. Isso. Só muda só diferencia. Você era o vendedor de banana e eu era a vendedora que morava sozinha sem mãe. Pronto, Isso. acabou. E a gente aqui é empresário e você é meu consultor. Resumo, né? Resumo é esse. Muito legal, cara. Acho que só esse debate aqui acerca a gente tá usando a sua história para exemplificar como é ser empreendedor. Lado bom, lado ruim, né? Eu até ilustrei num dos episódios aí que eu fui sair de férias, né? Uma semaninha de férias. E fui viajar, cara, e fiz uma viagem muito legal, uma das viagens mais confortáveis, né? Fiquei num hotel muito legal, tal, tudo bacana. Só que eu paguei provavelmente metade do valor do que eu gastaria, né, numa viagem tradicional. Porque eu pude escolher meio que assim, a pior época do ano para o turismo daquele lugar, mas que pra gente, né, como turista, é a melhor época do ano. Porque Mais barato. É mais barato, mais tranquilo, não tem fila, o clima ainda estava legal. E eu pude escolher, porque eu não estava dependendo, né, do meu setor poder me liberar, pedir férias pro chefe. Eu pude organizar isso com... Você era o chefe e falou assim, deixa eu ver quando que eu vou pegar minhas férias. Isso, então tem esses luxos, né? E assim que eu volto, né? Na hora que eu postei no Instagram, estamos de volta no QG, meu celular, plá. Todos os clientes, como foi de viagem? Foi legal. A próxima mensagem é, cara, preciso, porque eu tô com uma bucha aqui só. Tipo, quando que você vem? É a vida, é isso. Normal. Né? É a montanha-russa do empreendedorismo. Um dia você está no alto, um dia você está abaixo e assim vai. Mas é gostoso. Sentido. É gostoso porque, pelo menos pra mim, que adoro, que não gosto de mesmas coisas toda hora. É divertido, né? Cara. Eu também acho. Acho que se eu fosse um departamento que fizesse aquilo todos os dias vou emitir boleto. Todos os dias vou emitir uma nota, todos os dias vou colocar para entrega. Cara, um dia eu vou vender muito bem, outro dia eu vou falar, Deus me ajuda, por favor, que eu tenho que pagar meu aluguel. Outro dia eu vou ter um cliente que vai falar assim, você é um bosta, e outro dia eu vou falar assim, você é top. Empreendedorismo é assim, a gente está vendendo muito bem, ou então a gente bateu a meta de vendas e vendemos muito bem. Aí a gente puxa o caixa na nossa reunião semana passada. Aí eu falei, cara, a gente concluiu o nosso marco, né, de vendas da empresa. Todo mundo feliz que a gente bateu a meta. Aí na reunião do financeiro, então, Júnior, quanto que sobrou no caixa? Nada, ficamos negativos. E muito! E muito, meu filho. Mas por quê? Porque a gente comprou muito, cacete. Eu tenho que pagar. Então não tem essa.
Eu sempre, quando eu ia trabalhar, eu sempre focava em ter um dia bom. Eu planejava um dia bom. E era um dia bomba. Sim. Aí hoje eu só pego e planejo algumas coisinhas e de resto tá tranquilo, segue a vida. É isso aí. É totalmente instável, totalmente instável. Você tem que ter muita força emocional pra falar, tá bom, beleza, vamos resolver, vamos arrumar, não sei o que, e segue a vida. Aproveitando que você falou tem que ter muita força, pra gente chegar perto do encerramento aqui do nosso capítulo, que você dá de dica aí pra quem tá começando a empreender? Já é empreendedor no caso, né? Mas tá começando aí. Tava até treinando isso. É? É. Então, fiz a pergunta certa. É. Qual que é a dica que eu dou? Realmente, conhecimento é bom, é importante? Muito. Vai te fazer alcançar picos muito maiores. Eu mesma falo, caramba, se eu cheguei onde que eu tô, com pouco que eu estudei, cara, se eu estudasse... Meu Deus, né? Eu ia estar jantando com a Camila Florent do meu lado aqui. E aí, amiga? Só que não, é força de vontade. Então, assim, quem escolhe ser empreendedor tem força de vontade? Tem. Não espera alguma coisa boa do governo, alguma coisa boa Do funcionário. do do funcionário, fornecedor. alguma coisa do seu sócio, do fornecedor. Vai dar tudo errado. Aí, tipo, puta, legal, Que Débora, dica é vamos essa? cortar? Só que assim, não desiste. O empreendedor, ele faz dar certo, ele faz acontecer. Quando eu era vendedora, hoje mesmo eu sou, a minha noiva, ela tá pegando as dicas de vendedora, eu falava, eu vou fazer o meu dinheiro, eu não ganho salário, eu faço o meu dinheiro. Isso. A vida inteira eu falava, eu não ganho dinheiro, eu faço ele. Quanto que eu preciso de tanto, tá? Quantas ligações eu vou fazer? Então, o bom de ser empreendedor é isso, que ele tá no topo da linha ali. Então, quanto de dinheiro que eu vou fazer para minha empresa? Então, sempre faça dar certo, não deu certo, não desiste, faz de novo. Vai tentando até dar certo, porque é assim que funciona. É verdade. Vai tentando até uma hora vai dar. E não fala assim, Deus me ajuda. Aí você fica esperando Deus Só aparecer. ajuda de Deus, né? Só ajuda de Deus. Deus, preciso de vendas. Aí você espera Deus. Você espera o telefone tocar. Não, vai você ligar. E aí depois que você se entendeu como dono de empresa, como é aquilo que você quer, foi que você falou de uma pessoa que você comentou agora há pouco. Será que eu tenho que fazer a faculdade de administração? Não, vai atrás de contatos. Vai atrás de mentores, vai atrás de consultoria. Porque vira e mexe eu te falo, um monte de gente começou a me perguntar um monte de coisa da empresa. Aí eu não aguento, eu não consigo lidar com funcionário, não consigo lidar... Eu falei assim, cara, fala com o Wagner. Porque às vezes eu penso em contar minha história de vida, como que eu resolvo o problema. Eu falo, cara, fala com o Wagner. Então, assim, busque um consultor, busque alguém experiente da área para te ensinar aquilo. Mas eu não fiz faculdade, não sei o quê, eu não sou formado, não sei o quê. Mas o cara que você vai contratar para você, ele te entende de tudo e ele vai te guiar. É aquilo que eu falei. Se você não tem um círculo de pessoas que chegou aonde você quer chegar, vá atrás delas, faça parte desse círculo. E se você não tiver o cacife de participar desse círculo, contrate alguém para isso. Então foi no momento exato que você entrou. E assim, quando você escolhe ser empreendedor, saia do operacional, que eu tenho muitos conhecidos, inclusive, que ele é dono da empresa, mas ele é o vendedor. Aí ele fica na salinha lá vendendo e tá pegando fogo na empresa. Não, saia de venda, saia do operacional, vai fazer outra coisa. E tenha pessoas ao seu lado te ajudando. Que de resto, cara, acontece automático. Flui, né? Flui muito fácil e é gostoso. Aí é um prazer muito bom. Real. Cara, muito, muito bom e emocionante de verdade ver você falando dessa forma, cara. É uma mudança, né? É a evolução, dores que a gente passa e que nos faz evoluir, né? Melhorar. Muito bom, muito feliz. Obrigado pelo reconhecimento também, né? Do trabalho da consultoria e tal. Muito obrigado pela presença, né? Enfrentado a vergonha, o medo, né? A timidez. Nossa, tô suando aqui. Para falar, mas é o que eu sempre comento, né? Independente de se a pessoa é uma super oradora ou não, está acostumada ou não com telas,
ela não pode deixar de aproveitar essa oportunidade de ajudar mais gente. E contar a história é ajudar mais gente. Isso motiva. Desculpa se tá acabando. Não, Pode. Mas, assim, isso motiva outras pessoas, porque quando eu fiz aquele stories falando do acontecimento péssimo da empresa... Na verdade, pesado. Meu, tô 1 ano e meio na empresa, minha empresa é roubada e tem um rombo monstruoso. Aí eu comecei a receber feedback de pessoas, caramba, Debs, você é tão forte, você é tão top, você passou por isso, você deu a volta, como que você conseguiu? Não sei o quê. Aí eu falo, eu consegui porque eu tive suporte. E porque eu também me permiti ter isso. Pediu ajuda. Pedi ajuda. Porque eu tive suporte pessoais, tive suporte da empresa eu falo, no caso, você, e conhecimento de pessoas de que, tipo assim, a empresa ela tá num nível hoje que empresas que faturam 5, 6 vezes mais não tá. Tá uma estrutura péssima. Sim. E que se a empresa tivesse 5 anos, ela não estaria onde está hoje. O que a gente conseguiu em 1 ano e meio, o que era para ter em 5, 6 anos. Porque a estrutura. Minha empresa foi roubada, não tem nada no estoque. Tá, beleza. Ao invés de procurar quem roubou, vamos resolver. Até porque era o último dia do mês. Então, isso, cara, é muito top. É muito top. Consultoria é top pra caramba. Ajuda em tudo. Você é uma boa pessoa, você é um bom empresário, você é um bom tudo. E você vai se melhorando muito mais em muitas coisas. Então, é isso que eu tenho pra dizer. Poxa, aí eu não tenho mais nada pra falar, né? Você tem que terminar aqui. É tipo obrigado, né? Só tem que falar assim, obrigado. Tipo, boa noite. Boa noite. Então, tá bom. Obrigadão, viu? Obrigada. Bem-vindo.